Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta e a gente vai iniciar um assunto novo em biologia. A gente vai falar sobre hereditariedade humana e como é que são passados os genes, como é que isso ocorre em nós, seres humanos, certo? Então, eu vou preparar aqui para vocês e vamos! Hereditariedade humana, herança genética nos seres humanos. Como é que isso ocorre? Determinadas características que são hereditárias em nós humanos, elas podem ser estudadas de maneira muito parecida com o que a gente viu lá com o Mendel. Então a gente vê o azanoazinho cruzando com outros tipos de alelos, mas determinadas características, elas podem ser determinadas por genes que possuem mais de um tipo de alelo. Então, quando vocês estiverem mais na frente, lá no ensino médio, vocês vão ver determinadas características que são determinadas por azão, azinho e bezão, bezão. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Então, além de azinho, azinho, eu vou ter bezinho, bezinho, cezinho, cezinho e por aí vai, certo? E existem também, além da presença de alelo, diversos outros fatores, eles são importantes para a expressão de uma característica. Então, fatores externos, influência de condições ambientais, elas podem influenciar a expressão dessa característica, ok? Agora a gente vai falar sobre genótipo e fenótipo. E o que é isso? O genótipo ele se refere aos tipos de alelo que formam a constituição genética de um indivíduo. E o fenótipo ele corresponde a uma característica ou a um conjunto de características de um indivíduo. Como assim? Aqui a gente está vendo azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho. Isso daqui refere-se à constituição genética de uma determinada característica, certo? Então, esse daqui é o genótipo, ok? E como essa característica ela é expressa, é um fenótipo. Aqui a gente tem dois fenótipos iguais, que são essas florzinhas roxas, a cor roxa. Mas esse fenótipo de cor roxa, elas podem ser... O genótipo pode ser diferente, pode ser azão azinho ou azão azão, ok? E aqui nesse caso, o fenótipo de flor branca, ela vai ser expressa pelo genótipo azinho azinho. Uma coisa que é importante vocês saberem é que o genótipo ele pode mudar com decorrência da vida de alguém. Exemplo, meu genótipo, ele diz que o meu cabelo ele é preto, mas eu posso ir no cabeleireiro e pintar meu cabelo de ruivo. Isso vai mudar meu genótipo? Não, mas mudou meu fenótipo, mudou como a aparência dessa característica. Mas lá dentro da minha célula, lá dentro do lá no DNA, a característica vai ser de que tá apontando para a cor de cabelo preto, certo? Outra coisa, a cor da minha pele ela pode mudar. Se eu pegar muito sol, a cor da minha pele ela vai escurecer, mas isso não vai mudar o meu genótipo, ok? Vamos continuar. Agora a gente vai ver as heranças do tipo sanguíneo. A gente tem 4 tipos diferentes de sangue: o A, o B, o AB e o O, certo? E esses 4 tipos sanguíneos eles são representados pela letra I. Então esse gene ele pode estar na forma de 3 alélos: o IA, o IB ou o Izinho. O IA vai determinar que tem a presença do gene que vai levar para o sangue tipo A. O B vai levar... tem a presença do sangue tipo B. E o Izinho vai ser 0, ok? Então, os alelos IA e IB, eles são dominantes em relação ao alelo Izinho. Então, aqui tem uma forma da gente ficar bem mais claro. O tipo sanguíneo A, ele pode ser determinado por IA, IA ou IA, Izinho. Por quê? Porque o IA, ele domina o Izinho. Fenótipo B, sanguíneo tipo B, IB, IB ou IB, Izinho. Sangue AB, IA, IB e o sangue tipo O é Izinho, Izinho, certo? Então, o tipo sanguíneo
O, ele vai ser recessivo. E é exatamente por isso que é tão difícil, é mais difícil a gente encontrar tipo sanguíneo O, certo? Porque é mais raro a gente ter a probabilidade de ter essa recessividade aqui vai ser menor. E o que quer dizer esse A, esse B, AB ou o quê? Isso faz referência a um tipo de proteína que vai estar nas hemácias do sangue. Vocês lembram o que são as hemácias? São os glóbulos vermelhos que a gente estudou lá ano passado. Então, as hemácias, na membrana delas, vai ter um tipo de proteína. O do tipo A vai ter essa proteína A, que ela vai produzir como se fosse anticorpos anti-B. Então, quando uma pessoa que é do tipo sanguíneo A recebe uma transfusão do tipo B, ele não vai reagir bem no corpo dessa pessoa, certo? Então, por isso que a transfusão sanguínea ela tem que ocorrer entre pessoas do mesmo tipo sanguíneo. A mesma coisa funciona para o grupo B. Ele vai produzir o anti-A, certo? O grupo AB, ele não vai produzir nenhum anticorpo, certo? Porque ele vai ter a presença desses dois tipos de proteínas. Em compensação, eles vão ter o antígeno A e o antígeno B. E o grupo O, eles não vão ter essa proteína associada à membrana, certo? Então, ele vai ter anticorpo para o tipo A e anticorpo para o tipo B. E ele não vai ter nenhum antígeno na célula sanguínea, tá bom? Então, a gente vai ver mais tarde ali sobre compatibilidade sanguínea que o doador universal é exatamente o tipo O, porque ele não vai ter nenhum antígeno, ele não vai ter nenhuma substância que vai fazer mal a alguém, certo? Então, ele é considerado o doador universal. Isso, continuando sobre transfusões sanguíneas, a gente já estava até comentando sobre compatibilidade entre tipos sanguíneos, que eles vão ocorrer quando o sangue que possui células com determinada proteína é doado a um indivíduo cujo sangue não as possui, o que causa uma rejeição das células doadas. Então, aquele que é tipo 0, tipo O, perdão, ele pode doar para todo mundo, mas como ele não tem nenhum, ele tem anticorpo para os dois tipos sanguíneos, na verdade para os três, para o A, o B e o AB, ele vai ter uma reação quando for receber essa transfusão sanguínea, certo? Então aqui a gente consegue ver o quadro sobre doação. Então o O, ele consegue doar para o A, para o AB e para o B, mas ele só recebe dele mesmo, certo? O A, ele consegue doar para o A, para si mesmo e para o AB. O B, ele consegue doar para o AB e para ele mesmo. E o AB, ele consegue receber de todo mundo, inclusive de si mesmo. Então, o AB ele é considerado como receptor universal. E o 0, o O, ele é considerado como o doador universal. Entendido? E uma coisa que é interessante, que isso ocorre até com mães, que a gente vai falar mais na frente sobre o fator RH, quando ela tem fator RH diferente do filho. Vamos chegar lá, aí eu converso com vocês. Agora a gente vai falar sobre o fator RH, o sistema RH. O sistema RH, ele foi descoberto estudando o sangue de uma espécie de macaco que se chama Rhesus. Rhesus que é escrito com R-H-E-S-U-S, Rhesus. E aí o Rhesus, viram lá no Rhesus que ele tinha um certo tipo de proteína, certo? Então, quando tem a presença dessa proteína, é considerado como RH, Rhesus, positivo. E quando não apresenta essa proteína, é considerado como RH negativo. Isso sempre vai estar associado ao tipo sanguíneo. Então, uma pessoa com sangue RH negativo, ela recebe o sangue de uma pessoa que tem RH positivo, pode ocorrer aglutinação, pode ter reações alérgicas. Reação alérgica não, uma reação
no corpo daquela pessoa. O que é uma aglutinação? É quando esse sangue ele começa a formar coágulos, tá bom? E isso vai gerar problemas de saúde. Isso pode ocorrer também em mulheres grávidas. Por exemplo, eu sou RH negativo e aí eu me caso e o meu esposo é RH positivo. E aí eu tenho um filho com RH positivo. Então eu vou estar gerando uma vida, eu vou estar tendo contato com o sangue de um RH positivo. Então eu posso ter anticorpos que vão tentar matar, atacar esse feto lá no útero. Por quê? Porque o meu corpo vai achar que aquilo é um intruso. O nome dessa doença se chama, é um nome bem feio, mas preste atenção, ó. Eritoblastose fetal. Eritoblastose faz referência às hemácias e fetal ao feto. Isso não é tão grave na primeira gravidez, certo? É mais grave na segunda gravidez. Por quê? Porque, de novo, se você ficar grávido de novo e o RH dessa criança for RH negativo ou RH positivo, o teu corpo ele pode atacar, já vai ter anticorpos para atacar o RH da criança, certo? Então, o que é que faz atualmente? Essas grávidas, quando elas já descobrem mais ou menos o tipo sanguíneo da criança, ou até mesmo antes, como uma precaução, sabendo que o RH do parceiro dela é diferente, ela vai tomar como se fosse um soro, uma vacina, para evitar que crie esses anticorpos para atacar o feto, certo? Então aqui a gente tem de novo aquela tabelinha, agora com todos os tipos sanguíneos que a gente conhece. A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo, tá bom? O O negativo, ele consegue doar para todo mundo, mas ele só recebe dele mesmo. Então, é um dos tipos sanguíneos que é mais difícil de se ter em estoque no Hemoce, certo? Para fazer doação, porque ele é muito raro. E quando tá faltando qualquer um desses, ele é utilizado para uma pessoa para não ter nenhum perigo de causar uma reação. Ou quando eu não sei o tipo sanguíneo daquela pessoa, eu uso o O negativo porque eu vou ter certeza que não vai ter nenhuma reação, certo? E o AB positivo, ele vai receber de todo mundo, certo? Ele é considerado o receptor universal. Então vamos continuar. E é isso, gente. A gente terminou por aqui. Tem tarefinha na agenda, gostaria que vocês fizessem. E um beijo e até a próxima aula. Tchau!